Boa noite, meus irmãos. Como puderam ver, nós tivemos um pequeno atraso aí de um pequeno tempo, devido à nossa internet aqui. Mas agora, pela graça de Deus, estamos juntos. Teremos aí uma contenção de aproximadamente 15 minutos. A palavra de Deus diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Será um momento muito agradável de buscarmos a presença do Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Nós vamos orar, pedir ao reverendo Weber, que hoje nós temos conosco. Substituímos o reverendo Marto pelo reverendo Weber, né? Nesse dia, hoje. Bem-vindo, reverendo. Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, nós nesta noite agradecemos a Ti por Tua graça e misericórdia em nossas vidas. Ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor e a Tua fidelidade para conosco. E esse momento oportuno que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor, ó Deus, e nós pedimos que nessa noite, aos amados irmãos e irmãs que se encontram em suas casas ou em qualquer outro local que parou neste momento para aprender mais da Tua palavra, que o Senhor possa iluminar as suas mentes, os seus corações, para que possam compreender a verdade e também, ó Deus amado, vivê-la para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ler, pastor, o Salmo 106. Nós vamos ler não todo ele, vamos ler até o verso 10. Salmo 106, alternadamente. Convidamos você a, conosco, ter o texto bíblico em mãos para leitura nesta hora. Salmo 106. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a Tua bondade, para com o Teu povo. Visita-me com a Tua salvação. Para que eu veja a prosperidade dos Teus escolhidos e me alegre com a alegria do Teu povo e me regozije com a Tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às Tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das Tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Ele os salvou por amor do Seu nome, para lhes fazer notório o Seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Nós vamos, neste momento, adorar a Deus com o hino 42. Louvemos ao Senhor. 42.
aliança real. Foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando Tiago capítulo 4, mas nós vamos retroceder um pouco nos versos 16 a 18, falar um pouco sobre o contraste, sobre os resultados e entrarmos na questão da situação da guerra entre as pessoas. Tiago capítulo 3, verso 16 e o verso 18, que nós vamos ler agora, e depois, na sequência, 4, verso 1, verso 11 e verso 12. Diz o 16, Tiago 3,16: Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 18, reverendo Weber. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 11, reverendo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Oremos. Nosso amado Deus, nosso Pai, estamos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de, nesta noite, ter a oportunidade de ministrar a Tua palavra ao coração do Teu povo, especialmente daqueles que nos acompanham agora através dessas mídias sociais. Ó Deus bendito, abençoa aqui a minha vida, a vida do reverendo Weber e a vida do Teu servo André, nós que estamos aqui neste lugar, e também os nossos irmãos nos seus lares. A palavra encontre em cada coração um lugar especial. Fala-nos ao coração nesta noite, ó Deus, por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Weber, os assuntos que temos tratado em Tiago são desafiadores, não são? Verdade. Nós temos aqui assuntos preciosos. E nós vamos começar falando um contraste sobre os resultados da sabedoria. Nós sabemos que a origem determina os resultados. Se a sabedoria é do mundo, essa sabedoria vai produzir resultados mundanos.
Se a sabedoria é celestial, espiritual, os resultados também serão espirituais, naturalmente. Não é isso? Sim, reverendo. Então a sabedoria do mundo produz problemas. Quais são os problemas que são apontados no verso 16, reverendo Weber? Lê para a gente aí. Bem, assim diz no verso 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então fala aí de inveja, confusão e todo tipo de coisas ruins. São resultado então da sabedoria do mundo. Muitas vezes esses sintomas da sabedoria do mundo podem aparecer dentro do ambiente da igreja, daqueles que dizem servir a Deus. No capítulo 3, verso 12, Tiago já disse isso. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Do capítulo 4, do verso 1 até o 3, a gente vai ver que isso é possível. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 20. Pensamentos errados vão produzir atitudes erradas. Esta é uma verdade. E uma das causas do porquê desse mundo estar tão bagunçado, tão cheio de problemas, é que os homens têm rejeitado a sabedoria de Deus. Quando nós olhamos aqui, a palavra confusão, o que é que ela significa? Ela significa desordem que vem da instabilidade. Essas pessoas que têm a sabedoria mundana, elas são instáveis, como a onda do mar. Tiago já disse isso no capítulo 1, verso 8. São indomáveis como a língua. No capítulo 3, verso 8, ele falou disso aqui. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno, mortífero. Então essa palavra confusão é usada por Cristo para revelar a confusão dos últimos dias, conforme Lucas capítulo 21, verso 9, que fala desse tempo assim. Então, é interessante, né, pastor? Reverendo, é interessante que essa carta que o apóstolo escreve é uma carta universal. E não interessa a uma certa igreja, mas a todos os cristãos. E a gente pode ver que essa forma que ele vai tratar em várias condutas morais, o crente não pode dizer, isso não me atinge, né? Uma hora ou outra atinge o cristão. E ele vai tratar muito bem sobre a retratação. Cuidado ao retratar, ao detratar ao outro. Isso, exatamente. Detratar ou delatar também, né? Tanto faz o detratamento como o delatamento, todos são coisas difíceis. No verso 18, pastor, olhando agora mais para a questão da sabedoria, o que ele diz aí no verso 18? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a sabedoria de Deus, por outro lado, ela produz bênçãos. Enquanto a sabedoria do mundo produz problemas, a sabedoria de Deus produz bênçãos. Tiago lista aqui 3 coisas. No verso 13, ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Então ele mostra no 13 que há uma vida reta quando se tem a sabedoria de Deus. Uma pessoa sábia, segundo Deus, ela é conhecida pela sua vida irrepreensível, conduta santa, vida que revela a sua comunhão com Deus. Outra coisa que Tiago fala no versículo 13, que são as obras dignas de Deus. Ele diz, proceder às suas obras. Uma pessoa sábia, ela não apenas fala, mas ela faz. Ela não é apenas um teórico, ela coloca em prática. E o verso 18 fala do fruto de justiça. Está aí, semeia o fruto da justiça. Então, a vida cristã é de fato uma semeadura e uma colheita. Nós vamos colher aquilo que nós semeamos. O sábio semeia justiça e não pecado. Ele semeia paz e não guerra, que é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, as guerras. O que nós somos, nós vivemos
e o que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos vai determinar o que nós colhemos. Portanto, nós temos que semear a paz e não problemas no meio da família de Deus. E a pergunta que temos que fazer é: como poderemos conhecer uma pessoa sábia? Como é que conheceremos? Uma pessoa sábia, ela é sempre uma pessoa humilde. Aquele que proclama suas próprias virtudes, certamente carece de sabedoria. Como é que poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria? As palavras dessa pessoa e as atitudes provocarão inveja, rivalidades, divisão e guerras, que é o assunto que nós vamos tratar agora. Não é, pastor? Muito bom assunto a ser discutido, a ser tratado nessa noite. Então, como viver em um mundo que está cheio de guerras? Agora chegamos no capítulo 4. Como nós podemos ver, as guerras são uma realidade da vida, a despeito dos acordos de paz que os homens fazem. Não há apenas guerras entre as nações, mas há também entre as denominações, dentro nas famílias e dentro do nosso próprio coração, às vezes, brota guerra. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, não está fora do nosso ser, mas está dentro de nós. Vamos ver de novo o versículo 1, pastor? O versículo 1 do capítulo 4 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. E quando a gente lê em Mateus capítulo 15, versos 19 e 20, o Senhor Jesus vai dizer: de dentro do interior, do coração do homem, vêm os maus pensamentos, e ele faz uma lista de coisas ruins que aparecem, não é verdade? Sim. Então, se a gente está falando de guerra, vamos lembrar alguns episódios de guerra. Vamos pensar na guerra do Peloponeso. Essa guerra durou 27 anos. Ela destruiu a Grécia no ápice da grande civilização que ela havia criado como resultado da Idade de Ouro de Atenas. Roma fez da guerra uma maneira de viver, mas apesar disso, foi vencida pelos bárbaros. Na Idade Média, a guerra varreu a Europa. E nós sabemos que a guerra que estava varrendo a Europa culminou com os horrores da Guerra dos 30 Anos, que terminou em 1648. Então, guerra sempre foi uma constante na vida das nações, né, pastor? Falamos em guerras também do coração, reverendo. Indo para a Bíblia, a gente pode ver a primeira guerra que surge no ser humano, é a guerra que há no coração de Caim. Caim guerreia no seu coração devido a uma causa que aconteceu e que justa, mas ele não vai para o lado bom, ele procura ir para o lado mau. É verdade. Então, quando a gente considera essas situações de guerra do coração humano e as guerras que acontecem fora na nação, essa guerra dos 30 anos, ela é considerada o episódio militar mais horrível na história ocidental, antes do século XX. Por que ela foi considerada assim? Porque cerca de 7 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 dos povos de língua alemã, morreu. 1/3 morreu naquela guerra, ou pessoas morreram, 7 milhões de pessoas morreram naquela guerra. Há um estudioso que diz que a guerra é o nosso principal legado, triste legado. Hannah Arendt, reverendo, vai falar no livro sobre totalitarismo da frieza do coração do homem quando também guerreia os seus próprios desejos do coração. Vai tocar nesse assunto também. É verdade. Então, na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, para se ter uma ideia, aproximadamente 30 milhões de pessoas
pereceram. Todos ficaram horrorizados. Mas dentro de 20 anos, outra guerra foi travada no mesmo anfiteatro, pelos mesmos participantes, por muitas das mesmas razões. Então, teve a Primeira Guerra, em 1914 a 18, 20 anos depois, aproximadamente, outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, que resultou na perda de 60 milhões de vidas, enquanto os custos quadruplicaram de estimativa, de 340 bilhões, foram para 1 trilhão de dólares os custos da Segunda Guerra. Então veja que não é coisa simples a questão da guerra. Uma guerra pode destruir uma nação. Com certeza. Com certeza. Eu estava lendo sobre os pomeranos, né? Que não tem mais a sua pátria. Eles, inclusive tem alguns aqui no Brasil, e eles vieram depois de algumas guerras ali. Então nós assistimos à Guerra Fria entre o comunismo e o capitalismo. Nós assistimos o maior massacre da história contra os cristãos pelas mãos do comunismo entre os anos de 1917 até 1985, portanto 35 anos atrás. Nós assistimos sangrentas guerras tribais na África, batalhas fratricidas na Irlanda, massacres no Oriente Médio. Hoje nós vemos o domínio bélico dos Estados Unidos sobre seus rivais e assim por diante. Então guerra é o que mais tem, né? Guerra nos nossos três poderes. Aqui, né? Não há harmonia, há um conflito. Por que isso, né? Essas guerras são, na verdade, uma projeção da guerra instalada em nosso próprio peito. Essa é a questão. Por que não há harmonia? Porque há uma guerra no nosso próprio peito, dentro do coração. Nós carregamos uma guerra dentro de nós. Nós desejamos o nosso próprio prazer à custa dos outros. Olha o que diz o versículo 2, pastor. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Então, o que Tiago diz que acontece? Que há um desejo no nosso próprio prazer e isso à custa dos outros. Tiago então vai dizer que em vez de lutar, nós devemos tomar uma nova atitude, uma atitude diferente. Ele vai falar disso nos versículos 2 e 3. Ele diz que a gente deve orar. Já que lemos o 2, lê o 3 também, pastor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha que coisa. Há um estudioso que, comentando esse texto, vai dizer que Tiago fala sobre 3 tipos de guerras. Guerras que nós enfrentamos. Guerras contra as pessoas, guerra contra nós mesmos e guerras contra Deus. Nós aqui hoje, no tempo que nós temos ainda para frente, nós vamos tratar da guerra contra as pessoas. Por isso nós lemos no início, capítulo 4, verso 1, verso 11 e verso 12. Penso que a gente precisaria começar esse tempo aqui agora, falando da guerra contra as pessoas, lembrando o Salmo 133, versículo 1, que é muito conhecido, que muitos irmãos até recitam de vez em quando. E até as pessoas que não são de igreja, mas conhecem algum texto das Escrituras, o Salmo 133 é lembrado. Lá é dito no verso 1. Dá para ler, pastor? Sim. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, certamente os irmãos deveriam viver unidos, em harmonia, mas muitas vezes eles vivem em guerra. Os pastores de Ló, por exemplo, eles entraram em contenda com os pastores de Abraão. Essa é uma realidade descrita no livro do Gênesis, no capítulo 13. Absalão conspirou contra o próprio pai Davi, o seu pai Davi. A gente vê isso no relato do livro de Samuel, o primeiro e segundo livro, especialmente o segundo livro.
Os próprios discípulos de Jesus geraram tensões entre si. Chegaram a perguntar para Jesus quem era o maior entre eles. A gente lendo hoje no nosso culto doméstico, Marcos capítulo 10, a gente fica estarrecido com essa atitude dos discípulos de Jesus. Quando Jesus está falando da sua morte, quando está subindo para Jerusalém, os discípulos estão discutindo quem é o maior entre eles. Que coisa, né, pastor? Isso pode acontecer, reverendo, eu acho que em qualquer local, né? Seja no local menor, no nosso lar, ou seja em qualquer lugar em que você vai lidar com pessoas. Talvez lembrando que Deus nos fez pessoas sociais e comunicáveis. E esse é um grande desafio para nós. Porque onde há comunicação, há coisas a ser resolvidas, porque somos diferentes uns dos outros. É verdade. Então, às vezes, os membros da igreja de Corinto, eles entravam em contendas, levavam essas guerras até para os tribunais fora da igreja, os tribunais do mundo, a ponto do apóstolo Paulo ter que escrever a eles, na primeira carta, capítulo 6, verso de 1 a 8, dizendo: olha, não leva os assuntos da igreja para fora da igreja, para os tribunais do mundo. Na igreja da Galácia também, os crentes estavam se mordendo, se devorando. Gálatas capítulo 5, verso 15, Paulo diz: olha, vocês não devem ficar se mordendo. Paulo escreve aos crentes de Éfeso e também faz uma exortação, provavelmente porque eles também enfrentaram problemas de desarmonia, de guerra, porque Paulo exorta aos crentes de Éfeso a perseverarem na unidade, no vínculo da paz. É um texto que nós vamos estudar aos domingos sobre a comunhão dos crentes. Então é um ensino também. Na igreja de Filipos, Paulo fala de duas líderes, mulheres, líderes da igreja, que estavam em desacordo, Sintique e Evódia, estavam em desacordo. E Paulo chama a atenção daquelas irmãs. Não é? E a gente pode ver que é num local onde são de pessoas redimidas, restauradas pelo Senhor. Então, não vai haver conflito, não vai haver diferença no meio cristão. Haverá, mas há uma maneira redentiva em que nós devemos tomar o caminho. Com certeza. Essa é a questão. Porque guerra contra as pessoas vai existir. A atitude que nós vamos tomar é a outra questão que envolve. Quando a gente lê Tiago, a gente vai ver Tiago denunciando esses problemas diante da situação da sociedade do seu tempo, tanto na igreja como fora, que é uma coisa para a gente também denunciar. Veja que Tiago já havia denunciado a guerra de classes, no capítulo 2. Tiago fala dos ricos que recebiam toda a atenção e fala dos pobres que eram ignorados. Tiago também denunciou uma guerra entre patrões e empregados. Nós vamos ver isso no capítulo 5, verso de 1 a 6. Lá no capítulo 2, de 1 a 9, ele tratava entre ricos e pobres. No capítulo 5, ele vai tratar entre patrões e empregados, quando os ricos estavam retendo com fraude os salários dos ceifeiros. Tiago também denunciou a guerra dentro da igreja, capítulo 1, verso 19 e 20, quando os crentes estavam ferindo uns aos outros com a língua e com um temperamento descontrolado, não sabendo ouvir, querendo sobrepor os outros, não é? Tinha todo esse tipo de problema que Tiago diz aí. Finalmente, Tiago vai denunciar uma guerra pessoal, e é o que nós estamos vendo aqui hoje. Já lemos o versículo 1, lê agora o versículo 11 e 12, reverendo Web. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Então, os crentes estavam falando mal uns dos outros, estavam julgando uns aos outros.
E Tiago vai repreender isso, porque nós precisamos examinar primeiro a nossa própria vida e depois ajudar os outros a resolver as suas dificuldades. Jesus diz isso no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, versículos de 1 a 5. Nós não somos chamados para ser juízes das pessoas. Deus é o nosso juiz. E é interessante, Breno, que nesse versículo, na parte A, irmão, não os faleis mal uns dos outros, a ideia é não criem o hábito de falar mal uns dos outros. Exatamente. Então, o mundo, ele vê essas guerras dentro das denominações, vê estas guerras dentro das igrejas, vê estas guerras dentro das famílias. Isso se torna uma pedra de tropeço para a evangelização. Não é verdade? Testemunho da igreja, testemunho entre os irmãos. Até mesmo, muitas vezes, Berena, a gente tem que prestar atenção, porque se há algum conflito, deve ser resolvido. E isso, talvez a pessoa possa estar em um lar e falar mal e não percebe, por exemplo, um menino que está escutando alguém falar mal de outro. Esse menino toma uma, vamos dizer, distância daquela pessoa, porque cria-se uma imagem que não é, devido a um conflito não resolvido. Exatamente. Quando a gente olha a oração de Jesus, a oração sacerdotal, no capítulo 17, no verso 21 do Evangelho de João, Jesus faz uma oração pela unidade da igreja. Que a unidade da igreja não é outra coisa senão a comunhão que os irmãos experimentam, conforme nós falamos domingo, agora próximo passado, o espírito de comunhão que existia na igreja primitiva, que eles perseveravam na comunhão. Então Jesus orou pela comunhão, pela unidade da igreja. E a pergunta que nós temos que fazer é: como é que nós podemos estar em guerra uns contra os outros se nós pertencemos à mesma família? Se nós somos a mesma família, como podemos ver o hino 180 do nosso inário. Se confiamos no mesmo Salvador, se somos habitados pelo mesmo Espírito, a resposta de Tiago é que nós temos uma guerra dentro de nós. Essa é a questão. Verena, a gente não está dizendo aqui que não haverá momentos que precisarão ser resolvidos, mas a forma que deve ser resolvido deve ser bíblica. A questão que deve ser resolvida. A gente vai ver, por exemplo, em Mateus capítulo 18, situações, a igreja em comunhão, mas situações que podem vir. Por exemplo, se alguém vier te ofender, Mateus 18 vai nos dar a orientação que você vai ter que tentar 3 vezes trazer aquela pessoa a reconciliar contigo e não levar em ofensa. Então, essa deve ser nossas atitudes. Com certeza. Então, esse texto de Mateus 18 é o texto que nos ensina como é que a gente lida quando a gente tem um problema com um irmão da nossa fé cristã, da nossa convivência. Esse texto é muito prático. E Tiago aqui também é prático. Tiago aqui aborda 3 coisas. Ele primeiro aborda um fato. Qual é o fato? Eu e você não podemos esquecer este fato. Ele é real e ele existe, ou seja, existe a possibilidade de guerra entre os irmãos, ou seja, há possibilidade de conflito, como disse o pastor do início, onde tem mais de um, já é possível ter conflito. E essa guerra representa o contínuo estado de hostilidade e antagonismo que está presente no coração, dentro do peito de cada um de nós. Não é isso mesmo? É o pecado que habita em nós. Com certeza, o pecado que habita em nós. A segunda abordagem de Tiago que nos é apontada, além dessa consciência de que é um fato, que isso pode ocorrer, há uma causa. Tiago fala desta causa. Qual é a causa das guerras? Ele diz que são os prazeres que militam na nossa carne. Ou seja, aqueles desejos que nós temos de realizar de qualquer forma o que a gente pensa. Tiago diz que os nossos desejos são como um campo armado
pronto para guerrear. Então, os nossos prazeres, os nossos desejos internos também levam à guerra, não é verdade? São os prazeres que nos causam as guerras. A gente às vezes vai procurar o fator externo. Foi tal coisa que me levou. Não, foi tal coisa. Tentar apoiar em algo para tentar justificar o seu erro. Exatamente. E a Bíblia aponta para nós. Exatamente. E finalmente Tiago vai dizer, a terceira coisa que nós precisamos lembrar, primeiro o fato de que há guerra entre os irmãos, o segundo uma causa, são os prazeres que militam em nossa carne, e o terceiro uma prática, a questão da cobiça, o desejo exagerado para querer de qualquer forma o que se quer, não ter limites. A cobiça é a grande prática que vai levar à guerra. Então, do nosso ponto de vista, o que nós temos que tratar é da guerra entre as pessoas, à luz desses versículos que lemos, nós já abordamos aqui. Se você tem alguma questão em torno disso, o primeiro caminho é o caminho da oração. Depois, se você não está conseguindo, você procure ajuda para resolver essas questões que envolvem o seu coração. O que mais, pastor, o senhor queria abordar dentro deste assunto de hoje? Aqui, reverendo, a gente que já tratamos aqui, não quer dizer que você será neutro diante dos conflitos que vão surgir, né? Mas que também você não pode tomar o lugar de Deus e, por causa de uma causa, condenar o seu irmão. Você precisa julgar a causa da melhor forma bíblica, mas não colocar como no lugar de Deus. E a gente vai observar que Tiago vai trazer para nós isso aqui: olha, isso é muito difícil. Você vai precisar praticar. Em vez de você ser continuamente hábito a detratar o seu irmão, você deve praticar hábitos de, na verdade, procurar onde é o problema e resolver de forma bíblica. Com certeza. Eu penso que a gente pode avançar um pouquinho mais nesse assunto de hoje, vendo a guerra contra nós mesmos, olhando os versículos de 1 a 3 especificamente, quando Tiago vai fazer a segunda pergunta aqui no versículo 1: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? E o verso 2, pastor? Diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então, pedis e não recebeis, diz ele no verso 3, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, aqui está o que Tiago vai tratar sobre a guerra contra nós mesmos. A fonte de todas essas guerras, meus irmãos, está dentro de nosso próprio coração. Isso é que Tiago disse no verso 1 e diz agora também no versículo 14 do capítulo 3 e no verso 16. O que é que ele diz no 14, pastor? Versículo 14, capítulo 3. Diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. No 16 ele diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a essência do pecado é o egoísmo. Se conhecermos as Escrituras, vamos lembrar da situação de Eva. Por que Eva caiu? Caiu porque quis ser igual a Deus. Nós vamos olhar para Abraão. E Abraão teve um momento que mentiu. A gente está vivendo aí uma situação de um homem que era candidato ao ministério que causou uma situação desagradável para muita gente, né? Abraão também mentiu. Por que Abraão mentiu? Porque ele queria se proteger. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 12, versos 10 a 20. Um outro personagem bíblico, Acã. Acã causou derrota a Israel
Por quê? Porque egoisticamente ele tomou o que era proibido. E algumas vezes nós podemos ver situação como de Tiago e João. Aquilo que nós encontramos sobre Tiago e João, nós às vezes agimos como eles, queremos um lugar especial no trono. Só vou se me colocar à direita, só vou se me colocar à esquerda, né? Há muita gente assim, que quer lugar especial no trono. Então isso é uma situação séria, não é mesmo? Desejos egoístas, né? Desejos egoístas, todos os tipos de sentimentos, o que a gente está dando ênfase aqui não vem de fora. O tratamento é no próprio coração. O outro não é culpado pelo seu coração, pelo coração às vezes estar entristecido ou doente. É você mesmo, é a pessoa mesmo que é culpada e ela precisa resolver isso da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível? Segundo as Escrituras Sagradas, em Deus. É verdade. Então o que percebemos é que são desejos egoístas, que são coisas perigosas que estão dentro de nós. Eles levam às ações erradas, como o capítulo 4, versículo 2 diz. O que é que diz aí? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Olha, então tem ações erradas, mas tem também orações erradas. No versículo 3, que nós temos aqui, é uma declaração de Tiago dizendo o seguinte: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Ou seja, as orações estavam erradas. Tiago agora se move do relacionamento errado com outros irmãos para um relacionamento errado com Deus. Então, há um relacionamento errado com os irmãos, que naturalmente resulta num relacionamento errado com Deus. Quando as nossas orações são erradas, toda a nossa vida vai estar errada. Não tem jeito. Nossas orações, elas não são respondidas quando há guerras entre os irmãos, quando há paixões dentro do coração, quando nós estamos alimentando sentimentos facciosos. Sim, vereador, a gente pode observar aqui, trazendo personagens bíblicos, é isso que aconteceu com Caim. Caim, a sua oferta foi rejeitada, ele ficou, vamos dizer assim, emburrado com Deus, mas na verdade ele afetou quem? Ao seu próximo. Uhum. Ele respondeu muito mal ao próprio Deus. Verdade. Então, quando nós temos guerra com os irmãos, o que vai acontecer naturalmente? A nossa comunhão com Deus vai ficar interrompida. Não tem jeito. Se estamos brigados com algum irmão, a nossa comunhão vai ser interrompida com Deus. Qual seria a solução? Oração. O versículo 2 diz isso. Não tendes porque não pedis. Então, a oração seria a solução. Mas na prática, o que acontece? A oração não funciona. Por que não funciona? O versículo 3 diz: vocês pedem e não recebem, porque estão pedindo mal. Porque essa oração está sendo motivada pela mesma razão que provoca as contendas, diz Tiago aí, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, aquilo que produz a contenda que está presente também na oração. Sim, interfere. Interfere muito, né? Muito. E aqui nós vamos ver que a ordem bíblica é não cobiçarás. Esse é o 10º e último mandamento da lei. É o último mandamento da lei que nos ordena não cobiçarás. E por meio dele nós tomamos conhecimento da malignidade do nosso pecado. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, verso 7, que ele conhece a malignidade do seu coração através da cobiça. Ele descobre não nossos atos, mas os nossos desejos e as nossas intenções.
Ele tira uma radiografia do nosso interior. Deus conhece. Nós quebramos toda a lei quando nós quebramos esse mandamento. Desejo egoísta e oração egoísta conduzem à guerra. Se a guerra do lado de dentro, vai acontecer guerra do lado de fora, né? Não tem jeito, né? Se tem uma guerra dentro de mim, essa guerra vai aparecer fora de mim. Não é verdade? É verdade, vereador. E a gente deve saber que há uma esperança para o cristão. Tiago escreve para crentes. Então ele escreve, olha, é assim a natureza humana, mas o caminho melhor Deus oferece ao cristão. Então o cristão não pode continuar sendo o velho homem diante dos seus conflitos. A gente vai ver isso claramente na Confissão de Fé, no capítulo 6, sobre o pacto com o homem e as suas consequências, e que vai nos trazer a orientação na seção 4, se eu não me engano, que há a possibilidade do homem ser melhor. Então, o homem não pode regredir, porque é o próprio Espírito de Deus que habita nele. Ok. Eu penso que por hoje nós vamos nos ater aqui, nesse tempo que nós aproveitamos para refletir na palavra de Deus, mas nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, para discutir a questão dessa guerra contra nós mesmos e a guerra contra Deus, que é a continuação do nosso texto. Vamos louvar a Deus com o hino que está preparado para louvarmos ao Senhor nesta hora. Pô, eu vou chamar o Paulinho aqui, vamos cantar junto aqui, Paulinho. Passa lá. Vocês não imaginam o frio na barriga que me dá. Pelo tamanho da barriga dá para ter uma ideia do frio. Falei que eu vou fazer uma dupla sertaneja com o Paulinho. Paulinho e João, ou Joãozinho e Paulo. É isso aí mesmo? Qualquer coisa. Eu sou, assim como tantos países afora, uma das pessoas mais abençoadas pelo ministério do Paulinho, desde a época do Grupo Elo, e depois vindo Logos. E te digo aqui diante de Jesus e de todas as testemunhas que eu desejo toda a bênção do céu para a tua vida sempre, Paulinho. Que Jesus te abençoe com esse dom da simplicidade que você tem. Que Jesus te use sempre. E pode ter certeza que a gente está na mesma milícia e sempre que eu posso eu oro por vocês, lembro de vocês. Desejo toda a bênção para a tua família, teus netos, filhos e para essa banda tão bonita, esses meninos tão doces, tão queridos aí que estão te acompanhando. A gente vai cantar aqui. Deixa, antes da gente cantar, eu expresso a Deus a minha gratidão diante de todos vocês. Eu sou meio chato com relação à música, eu reconheço isso. Não é muita coisa que eu ouço, mas eu dou graças a Deus porque no meio de muitas coisas que não acho muito valor, ainda tem pessoas como o João que dão a cara a tapa, né? Que escrevem aquilo que creem de verdade, e que tem conteúdo no que escrevem, né? Então eu louvo ao Senhor de todo o coração, João, pela tua vida, pelo teu, não só pelo talento que você tem, que é uma coisa incrível. A gente fica sentado ali, eu não sei como é que pode um negócio desse, eu não sei, né? Nem eu sei. Mas ao mesmo tempo, eu sei, viu? Mas ao mesmo tempo é uma cabeça cheia do Senhor, é uma mente cheia do Senhor, e eu louvo a Deus por isso, João. Sério, sério, um prazer, uma honra. Eu olho para você, eu olho para ele e me lembro quando eu era bem menino, assim, 10, 12 anos, né, que eu ouvia aquelas músicas. Ao sentir o mundo ao meu... Nossa, eu ficava ouvindo aquilo. E o Paulinho tem uma voz muito parecida, não sei quando a época de quem aqui, o quantos tem, eu vou fazer 50 anos esse mês. A voz do Paulinho tem um quê do Taiguara, né, que era um compositor muito, muito bom. A voz dele lembra. E a primeira vez que eu ouvi ele cantando, acho que foi... Ouvi dizer... Eu falei, cara, o Taiguara se converteu, bicho. Né? E o fantasma do amor é o motivo, esperança pra gente viver. Eu falei, cara, o Taiguara tá aí, bicho, tá cantando, velho. Aí a minha irmã, que na época que me ensinou a tocar um pouco de violão, falou assim, não, você é o pessoal do Grupo Elo. Eu falei, cara, mas a voz do cara é igual, ele tá querendo imitar o Taiguara?
Nada a ver, né? E assim, isso torna a sua voz mais apaixonante, porque eu sou muito ligado em timbre, né? Interpretação. Assim como você detesta gritaria, Paulinho, não gosta de gritaria. Gritaria nem com os nossos filhos funciona. Não. Então, vamos lá, vamos cantar. Vamos lá, que honra, que honra. Honra minha. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve essa honra aqui. Não teve mesmo, né? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. A justiça, outrora perdida, some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Que compra e que vende a moral da nação. Vou subir. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Pra Deus, volta teus olhos pra Deus
justo juiz. Nós estamos gratos a Deus porque você esteve conosco nesse tempo, nos acompanhando e estudando a palavra, louvando a Deus. Continue conosco na sexta-feira, quando estaremos em oração, neste mês de julho que inicia amanhã. Nossos irmãos responsáveis pela escola dominical são os responsáveis pelo culto de oração. E no domingo, 9 horas da manhã, estaremos estudando sobre comunhão na igreja aqui, né, pastor Heber? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E à noite, pregando a palavra de Deus às 18h30. Deus abençoe a sua vida. Muito bom tê-lo aqui conosco.